A gente vai começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre a infertilidade, quando o casal deve procurar ajuda de um especialista. Segundo a Organização Mundial da Saúde, gente, aproximadamente de 15 a 20% dos casais têm algum tipo de infertilidade. 40% dos problemas de infertilidade estão nas mulheres, 40% dos problemas de infertilidade estão nos homens e 20% está ali no casal. Então, você tem alguma dúvida? Participa comigo. Dr. Wilson Jacob, especialista em reprodução humana e assistida. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gisele. Obrigada mais uma vez pela presença. Eu falei aí dessa porcentagem, doutor, segundo a Organização Mundial da Saúde, mas eu quero começar com você hoje com a questão de porcentagem com relação a qual a porcentagem de casais que procura ajuda. Porque muitos ficam ali, né, doutor? Vamos esperar mais um pouco, vai acontecer, né? Talvez não foi o momento. Essa pergunta é quando o casal deve procurar, né? É uma pergunta muito frequente, né? Que as pacientes, quando casam, elas já perguntam, doutor, quanto tempo eu posso esperar? Aí você tem que, basicamente, saber, Gisele, que a fertilidade humana, ela é baixa, né? Enquanto a fertilidade animal, ela é muito alta, né? Uma coelha, uma gata, uma cachorra, está no cio, teve a relação, normalmente ela engravida. No ser humano é muito diferente, né? Por exemplo, a fertilidade ela é máxima dos 16 aos 26 anos, que é em torno de 25% ao mês. Um casal nessa idade, se tiver relação no dia fértil, ele vai ter essa chance de engravidar, de 25% ao mês. À medida que a idade vai evoluindo da mulher, né, essa taxa vai diminuindo. Aos 30 passa a ser 20%, aos 35, 15%, e daí cai vertiginosamente. Então a gente tem que estar muito atento quando o casal chega no consultório, com a idade da mulher e com o tempo de infertilidade. Se é um casal que a mulher tem mais de 35 anos, e esse tempo de infertilidade tem mais de 3 ou 4 anos, normalmente são os casos mais complicados para resolver. Mas hoje, graças à mídia, né, aos programas da Gisele Contígio, os casais têm ido mais cedo ao consultório. Então, isso tem facilitado a gente fazer diagnóstico mais precoce. Não esperam tanto, né, doutor? Não. Então, a gente pede para o casal assim, até 35 anos, se a mulher tem até 35 anos, desde que não tenha antecedentes, nem para o lado masculino, nem para o lado feminino, algum antecedente de, por exemplo, no homem, um trauma no testículo, uma infecção no testículo, ou mesmo aqueles homens que têm criptorquidia, que é quando o testículo nasce fora da bolsa, tá? Esses homens, se eles têm esse problema, eles logo que casar, já devem procurar o especialista, né? A mulher, se ela não tem antecedente nenhum de ovário policístico, de endometriose, de antecedentes de menopausa precoce na família, então 35 anos, vamos dizer assim, até 35 anos, a gente pode esperar até um ano. Tá? Esses casais devem ter relações sexuais 2 a 3 vezes por semana e podem aguardar até um ano. Agora, passou os 35 anos, no máximo 6 meses. Tá? Passou os 38 anos, os casais que casam depois dos 38, a gente pede para procurar o médico, o especialista, assim, com mais urgência, né? Porque a gente sabe que o óvulo, a mulher nasce com uma quantidade X de óvulos e esses óvulos vão acabando. E eles vão acabando e vão envelhecendo. E recomenda-se, doutor, que essa mulher, ela congele, ou que ela pense em congelar os seus óvulos a partir de que idade? Então, se ela não arrumou ainda um parceiro para dividir o sonho da vida dela, ou se ela está casada e não quer ter filho depois dos 35 anos, então a idade da mulher é 35 anos. Ela deve procurar um especialista para congelar seus óvulos. Tá? Isso é muito importante. Porque se ela resolve ter um filho com 40, numa fertilização, ela vai usar esse óvulo de 35. Então, a idade do embrião, a idade do óvulo vai ser 35. Isso é muito importante. E a porcentagem, doutor, dos casais que procuram um especialista, né, que estão tendo dificuldade para ter os seus bebês, a porcentagem de que dá tudo certo ali, procurou ajuda e vou ter o meu filho? Então, é bastante grande, né? Porque a medicina reprodutiva hoje no Brasil, ela é medicina de ponta. O que se faz em Tóquio, em Londres, nos Estados Unidos, a gente tem condições de fazer hoje em Presidente Prudente. Tá? Então, 90% dos casais que nos procuram, tá, eles conseguem ter seu filho.
Tá? Uma porcentagem muito grande. Grande. Esses outros 10%, se eles serem perseverantes e ter fé, eles vão atingir também esse objetivo. É que na maioria das vezes 10% desiste do tratamento, desiste do acompanhamento, porque muitas vezes, se chega na reta final, que é a fertilização in vitro, o casal às vezes só tenta uma vez. Né? E a chance de engravidar com uma vez é 60% de chance. Então tem que se tentar 2, 3 vezes para a gente chegar lá próximo dos 100%. Certo. Na volta a gente continua falando sobre infertilidade, tá? 2 minutinhos. De volta com o Dr. Wilson Jacoude, especialista em reprodução humana e assistida. Doutora, a Josi está dizendo que tem um útero transverso. É isso? Posso engravidar? Sou de Prudente, tenho 24 anos. Não, acho que ela se enganou, Gisele. Não existe útero transverso. Existe útero antivertido, antiverso-flexão, que é o útero viradinho para trás, em contato com a bexiga. Certo. E útero retrovertido, que é aquele útero virado para trás, que ele está em contato com a parte final ali do intestino, que é o reto. Tá? Então, antivertido, 80% das mulheres têm útero antiverso-flexão. E 20% das mulheres têm útero retrovertido, que é o útero em retroversão. Essa posição uterina, ela não causa infertilidade. Isso não tem fator nenhum de infertilidade causada pela posição do útero. Ô, Josi, a gente estava até conversando aqui no intervalo e a gente sempre fala, né, quando o doutor está aqui, sobre a questão emocional. Talvez, se você com 24 aninhos, né, está tentando engravidar e ainda não conseguiu, pesquise, procure um especialista que talvez o problema esteja aqui, né, doutor? É um problema que cresce a cada dia, né? Verdade, Gisele. Apesar da infertilidade não ser um problema físico, ou mesmo a paciente não correr risco de vida, mas ela afeta muito a parte emocional, a parte psíquica e a parte social, né? Porque o desejo de ter filho, o desejo de procriar, todo casal quer, né? É o objetivo de todo casal, né? Então a infertilidade, ela pega de várias maneiras o casal, sabe? Ela pode, vamos dizer assim, atrapalhar o relacionamento do casal, ela pode atrapalhar um planejamento do casal para o futuro, tá? Ela pode alterar a autoestima do casal, né? E com isso, esses casais vão ter um pouco de depressão, um pouco de nervosismo, um pouco de se sentir derrotado, se sentir culpado, né? E que, na verdade, é só questão de procurar o tratamento, procurar o especialista, eles vão se cuidar. E a gente sempre deve tocar no ponto que o problema não é nem de outro, né, Gisele? O problema é do casal, tá? Se o problema é masculino ou feminino, não interessa, o problema é do casal. A doutora Jaqueline de Penápolis, está dizendo que tem endometriose, está um pouco acima do peso, porém ela está fazendo tratamento para engravidar. Ela quer saber onde que pode estar o problema, e talvez no excesso de peso, doutor? Um fator que... É um fator, né? O sobrepeso é um fator que ele afeta a parte hormonal, né? Os hormônios eles ficam desincronizados, altera a ovulação da mulher. Agora, a endometriose, depende do grau, ela é muito importante, né? Ela tem que ser tratada, né? Muitas vezes, às vezes o problema pode ser masculino, às vezes o marido não fez o espermograma, então tem que afastar um problema primeiro do marido, fazer um espermograma, que é um exame simples, né? A partir do momento que o marido está tudo bem com ele, vamos afastar uma patologia, vamos afastar que essa endometriose esteja atrapalhando, né? Então, a endometriose, se ela tem endometriose, ela tem que cuidar da endometriose, que provavelmente ela vai recuperar a fertilidade dela. Doutor, sim ou não, diabetes tipo 1 atrapalha engravidar? Tipo 1, não. Nenhum problema? Nenhum problema. Então, tá bom. Gente, beijo. Obrigada pela companhia de vocês, doutor. Sempre muito bom. Obrigado. Até março. Até mais. Deus Tchau, gente. Até amanhã.